estudo, né? E está falando sobre oração. E é muito bom a gente poder estar orando e tentando aprender daquilo que a gente precisa fazer todo dia, né? E nós vimos aqui vários personagens, né, que foram atendidos por causa da oração, da comunhão com Deus, da lealdade ao Senhor, da santidade ao Senhor. Pessoas foram atendidas, vidas foram restauradas, famílias foram livradas, né, do perigo, uma cidade inteira foi livrada de todo mal, porque um homem de Deus orou, uma pessoa orou, um povo orou, levantou e acreditou, né, que quando a gente ora a Deus, Ele ouve. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para não salvar, e nem os seus ouvidos tapados ou agravados para que não possa ouvir o seu povo. Amém? E hoje nós vamos falar de um moço que eu também falei aqui de manhã, né? O nome dele é Elias, né? No hebraico é Eliaus, porque o Senhor é o meu Deus. A tradução, o Senhor é o meu Deus, né? Essa palavra Iaus é o nome de Deus também no hebraico original. Iau, Deus, Iausha, Jesus, ok? E o nome de Elias é Eliaus no original, e transliterado para o nosso português chamamos de Elias. Capítulo 18 é o primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Amém? Nós vamos ler, não vamos ler todo, mas vamos ler o verso 20 e 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 20 e 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Deus santo, amado, querido, maravilhoso, glorioso, poderoso, santo, justo e fiel, nós queremos te louvar e render graças ao Senhor. Toda honra, toda glória sempre será sua, Pai. Fala conosco, Deus, por meio dessa mensagem. Deus, que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz e que o nosso coração possa guardar a tua palavra, e que possamos, Senhor, não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, ó Deus, nós te oramos, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, uma vez Deus falou para Elias: Elias, vai lá, porque já fazem 3 anos e meio, e diz para Acabe que vai chover, que vai chover. E Acabe estava com Obadias numa missão, que o tempo estava de seca e eles precisavam pelo menos arrumar algum capim, alguma grama para dar para os animais não morrerem. Então Acabe falou com Obadias. Segundo alguns estudiosos, esse Obadias, ele é esposo daquela mulher que ela foi até Eliseu e falou: olha, meu servo, meu marido, teu servo era homem de Deus e tal, né? E contou aquela história que ela estava em um mau lençol, vamos dizer assim, né? Estava com a dívida e segundo alguns estudiosos, esse Obadias, esse profeta, ele também era esse próprio homem. E os dois, Acabe e Obadias, se dividiram pelo caminho, tal,
E aí Acabe andando, ele se encontra com Elias, o profeta. E Elias fala com ele, vai lá e dá um recado para Acabe, rei de Israel, e fala com ele, que eu estou indo ao encontro dele. Esse profeta, quando viu Elias, ele tremeu, ele disse: meu Deus, é o Senhor, né? Meu Senhor, és tu mesmo, Elias, né? Mas como eu posso dar esse recado para Acabe? Ele vai me matar se você não aparecer, ele vai acabar comigo. Enfim, e para nós resumirmos a nossa história, o profeta Elias, ele fez uma coisa. Gente, eu quero que você entenda isso aqui. A gente tem que ser direcionado por Deus. Elias, diz a Bíblia, que era um homem sujeito a todas as coisas, como nós, né? E Elias era um profeta, um homem de Deus, o homem do fogo, o homem que Deus, né, respondia às orações de Elias. Mas Elias, um dia, ele fez uma coisa que não era para ele fazer, mas ele fez. Deus falou com ele, Deus entregou uma mensagem para Elias, dizendo que ele deveria ir ao encontro de Acabe e falar com o rei Acabe: te prepara porque vai vir chuva, fica tranquilo, vai vir provisão, eu estou abrindo os céus e vai haver chuva. Mas em vez disso, Elias, ele sobe ao Monte Carmelo, e parece que ele olha um povo que está adorando a Baal e outro povo está adorando a Deus. Então ele fica muito preocupado com isso, né? Foi aonde nós lemos. E ele então, aquilo mexe muito com ele, e ele fala com o povo: o que está vendo com vocês? Qual é o problema de vocês? Vocês estão com o pensamento lá na igreja e no mundo. Vocês precisam saber a quem vocês querem servir. Ou querem estar no altar, ou querem ir para o mundo. Vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Se vocês querem servir ao Senhor, sirvam. Ou a Baal, sirvam. Porém, tomem uma decisão. E ali naquele monte, Elias, ele ele confronta, né, tanto o rei Acabe como todo o seu reino e os profetas de Baal a um duelo. Mas vejam bem, queridos, que Deus não mandou Elias fazer esse duelo, tomar essa decisão de ver, né, qual é o Deus que vai fazer descer fogo, se é o Deus de Baal ou se é o Senhor, Mas pastor, foi uma bênção, beleza, não estou questionando, estou falando que Elias, ele tomou outro rumo. E isso futuramente, quando ele termina esse duelo, isso futuramente me trouxe, né, vamos dizer, algumas consequências ruins dentro do seu espírito. Dizem que entrou em depressão, ficou angustiado, pediu para si a morte, porque ele enfrenta 450 profetas de Baal, mais 400 de Aserá, 850 homens contra um homem de Deus, Elias. Elias venceu o duelo, mas depois ele foi perseguido por uma mulher. E mulher que é brava, hein, pastor? Irmã Márcia riu. E agora ele está se escondendo de uma mulher, está com medo de uma mulher, está pedindo a morte para si, porque ele está sendo perseguido por uma mulher. Agora ele entra talvez numa profunda crise, talvez de identidade, ou uma depressão mesmo, eu não sei qual é, e ele procura uma árvore para poder descansar, e ali, né, então ele morre, ele pede a morte para si. Mas Deus não quer ele morto, Deus quer ele andando.
Deus quer ele profetizando, Deus quer ele ungindo o rei, Deus quer ele ungindo outro profeta no lugar dele. Deus não quer ver a gente parado. A gente não pode pedir a morte para nós. Nós temos muita lenha para queimar e nós temos que queimar diante de Deus. O nosso coração tem que ser um altar, ok? E a chama não pode se apagar. A chama deve continuar ardendo continuamente. Então, queridos, existem coisas às vezes que as pessoas querem fazer, mas ainda não é um direcionamento do Senhor. E hoje, justamente, né, Deus, ele marcou esse encontro conosco aqui, justamente no Monte Carmelo. E ele está perguntando para a gente, no nosso Carmelo, lá no nosso interior, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas dificuldades que nós temos dentro de nós. Às vezes é um desânimo que bate, às vezes é uma incredulidade que bate, às vezes é uma enfermidade que assola a nossa vida, às vezes é uma crise na família, às vezes é uma crise em relacionamentos, às vezes é uma crise na vida profissional ou financeira. Qual é o teu Carmelo que precisa hoje ouvir uma resposta de Deus? Qual será o nosso Carmelo hoje que Deus precisa mandar fogo queimar para restaurar tudo? Para que a gente possa se levantar e continuar a caminhada forte. Então Deus está marcando encontro conosco, assim como Elias marcou encontro com os profetas. Deus está marcando um encontro conosco hoje, aqui nessa noite. Não é para a gente ver quem grita mais alto, não. Não é para a gente ver quem pula mais, não. Não é nada disso. É só para provar quem Deus é na nossa vida. É só para a gente perceber que Deus ainda é fiel na nossa vida, que Deus está conosco, que Ele é o Deus de verdade. Aí fica essa pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar com um pé aqui dentro do altar e outro lá no mundo? Hoje eu falando sobre orações, sobre algumas orações, que são vários tipos de orações, clamor, intercessão, súplicas e etc. Mas todas, né, no final têm a mesma intenção, que é a nossa fala com o nosso Pai. E eu falei para o pessoal, gente, uma coisa que Deus conhece é o nosso interior. Foi Ele que nos fez. Ele conhece tudo, Ele sonda pensamento, Ele faz um alinhamento do alto da cabeça para os pés. Ele sabe o tempo que nós estamos vivendo, Ele sabe o momento que nós estamos passando, Ele conhece todo o nosso cenário melhor do que nós mesmos. E Ele não quer nada além de lealdade, sinceridade a Ele. Se a nossa oração for sincera e leal a Deus, porque o que move o céu é a sinceridade e a lealdade do coração. Esses homens que oraram e receberam resposta de Deus, eram homens que tinham intimidade com o Senhor, estavam em alinhamento com o céu. Então o céu mandava a resposta. O céu mandava fogo, o céu mandava chuva, o céu mandava provisão para aquele momento, diante do cenário que o povo estava vivendo. E quando o povo então entrava em alinhamento com o céu respondia em forma de vitória, em forma de libertação, em forma de cura. Porque o céu, queridos, ele se move, é ao nosso favor, é em favor da igreja. Então eu falei para o pessoal de manhã o seguinte: olha, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser quem for, se não for sincero de coração, Deus não manda fogo, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta nada estar aqui
E às vezes o pensamento lá fora, no mundo. O que Deus quer é lealdade. É isso que Deus quer de mim. Então Baal representa essa idolatria moderna, essas crises loucas que aparecem por aí, essas modas que aparecem por aí. Baal é isso. É o não tem nada a ver, pode fazer que não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque Deus é santo. Mas é só uma mentirinha, mas tem tudo a ver, porque o Deus que tu serve, Ele é o Senhor da verdade. Glória a Deus. Então hoje Deus, Ele está nos reunindo nesse santuário e nos chamando a nós tomarmos uma decisão. Porque não dá para servir o altar e servir o mundo. Ou a gente agrada a Deus e desagrada o inimigo, ou a gente agrada o inimigo e desagrada a Deus. Deus quer que tomamos uma decisão, sejamos sinceros e leais a Ele. A Ele. A Ele. Porque se eu for leal a Ele, eu serei leal com cada um dos meus irmãos. Porque se a gente ama de fato ao Senhor, nós vamos nos amar. Se eu for bom com o meu Deus, eu serei bom com o povo de Deus. Eu vou ser o reflexo do céu aqui na terra. Então, queridos, não dá para servir a Deus e o mundo. Mas, pastor, Elias, o que Elias fez para que eram 450 profetas de Baal ali, naquele duelo, intercedendo, clamando a Baal? Gente, só existe um Deus verdadeiro. É o Senhor, o Criador de todas as coisas. Não há outro Deus, fora dele não há outro. Salvador Jesus, fora desse nome, não há outro nome para que o homem possa ser salvo, não tem como. Mas o homem é tão bonzinho, ele faz boas obras não salva ninguém. O que salva o homem é ter fé em Cristo, é confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é abandonar a vida de pecado, de mentira, de idolatria, de pornografia, e se conectar com o céu, com Ele. É isso que é importante para mim, isso que é importante para você. Nós precisamos fazer, queridos, como Elias fez. Elias não só orou ao Senhor. O povo de Baal preparou lá o bagulho dele lá, o altar dele lá, e ai Baal, deu meio-dia nada, e pegaram navalha para se cortar, o corpo todo cheio de sangue, que era costume deles, e Elias está lá olhando, ainda falando, vê aí se ele não está dormindo, se ele não foi fazer uma viagem, mas continua chamando. Possa ser, né, que ele vai ouvir vocês. E foi até a tarde nada. Mas Elias teve um cuidado que nós precisamos ter, esse cuidado também. Nós precisamos copiar coisas boas dos outros. Por isso que o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imita coisa boa, imita coisa que vai edificar a tua fé, imita coisa que vai trazer o céu para a tua vida. Glória a Deus. Mas pastor, isso aqui é do homem. O homem nada tem se do céu não for lhe dado. Tudo que temos é de Deus. Cada ser humano que tem aqui foi tudo que Deus que deu. Eu falei aqui como, está avançada a nossa tecnologia, está tudo muito avançado, mas naquele tempo também já tinha cara. Um povo escravo saiu do Egito como escravo, e ali o Espírito de Deus visitou Bezalel e outros homens, e deu uma ciência, uma sabedoria, uma destreza. Eles faziam querubins de ouro, gente, sem nenhum defeito, porque Deus não aceitava nenhum tipo de defeito.
Eles faziam, desenhavam tudo de ouro, tudo direitinho, tudo muito lindo, 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 e tudo muito perfeito, porque Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceitava qualquer coisa, eles tinham que desmanchar e fazer tudo de novo, porque Deus tinha entregado o projeto para Moisés lá no monte. E Moisés falou, pô, tem que ser assim, assim, assim. Se botar um assadinho, não dá. Tem que ser só assim, assim, assim. Tudo certinho. As coisas de Deus tem que ser correta. Tem que ser justa. Então a primeira coisa que Elias fez não foi ficar orando a Deus. Ele foi preparar o altar. Ele soube e entendeu que Deus não iria aceitar qualquer sacrifício. Qualquer sacrifício qualquer um faz, para qualquer Deus. Só que Deus não é qualquer um. Deus é Deus santo, e Ele exige tudo de melhor nosso. A nossa melhor entrega, a nossa melhor oração, nossa melhor adoração, nossa melhor oferta, tudo Ele exige melhor. Não estou falando, quando eu falo oferta de dinheiro, não estou falando, querido, de valores. Eu falo de coração voluntário. De coração voluntário. É isso que causa uma mudança em todo o cenário da nossa vida. É isso que faz com que os céus se abram. É isso que traz a resposta de Deus. Coração voluntário é servir ao Senhor com alegria e apresentar Ele com cânticos. É saber que somos servos e súditos do Senhor e que Ele merece o nosso melhor serviço, e o que o nosso serviço para nós não é um peso, mas é uma alegria. Por isso eu vou entrar nos atos deles com cânticos espirituais, com adorações, com celebrações, porque nada para Deus é peso. Então Elias repara o altar que estava quebrado. Opa! Então, isso Deus está falando comigo. Não sei se está falando contigo. Então eu preciso consertar a minha vida de oração. Eu preciso consertar a minha vida de comunhão com Ele, o meu devocional com Ele. Eu preciso então reparar o que não está acontecendo na minha vida. Existe uma parte que quebrou. O altar está quebrado, e o altar quebrado precisa de reparo. Em qual área da nossa vida temos que fazer esse reparo? Na nossa comunhão com Deus, no nosso culto devocional quando acordamos, nos nossos momentos de oração. Ele então repara o altar, porque o altar estava quebrado. Depois ele coloca a lenha e o sacrifício em ordem. Não é de qualquer jeito, ele não jogou de madeira lá e acabou, não. Ele colocou a lenha, ele colocou o sacrifício, tudo em ordem. Epa, Deus está falando conosco. Entregue sempre o seu melhor para o seu Senhor. Se entregar, meu irmão, essa palavra culto que nós falamos, vou para o culto. Culto, no original é serviço. É servir ao reino. Vou para o culto, está falando, eu vou servir ao Senhor. Hoje tem culto, hoje tem serviço na casa de Deus. Domingo que vem tem culto, domingo que vem eu preciso servir a casa do Senhor. Eu preciso servir a noiva de Cristo. Eu preciso servir para que o nome do Senhor seja glorificado. Culto é isso, é serviço. No seu original é serviço. É a gente lavar um banheiro, é a gente varrer o santuário, limpar o santuário, é a gente limpar a frente da igreja, é a gente olhar aqui o corredor, que o moço está fazendo obra, né, e limpar. Culto não é apenas a gente vir para a igreja, sentar no banquinho, depois ir para casa, não. Culto vai além disso. Culto é serviço, é local de entrega. É local de se entregar, de se doar para o reino de Deus.
Então, quando ele coloca a lenha e o sacrifício perfeitamente, está me dizendo que eu também preciso entregar o meu melhor para o meu Deus. Para o meu Deus. Terceiro ponto, num tempo de seca, 3 anos e meio sem chover, água era uma preciosidade naquele tempo. Ele cava uma vala em volta do altar e manda buscar 3 vezes água, e ele coloca a água em volta do altar. Gente, água e fogo não combinam. Bombeiro apaga a água com fogo, né? Joga lá, água lá e apaga o fogo. Às vezes tem outro produto, pó, químico, beleza. Mas às vezes é água mesmo. A gente vê aí nas reportagens. Então, né, Elias, ele faz do jeito mais difícil, Elias faz do jeito mais complicado, para que as pessoas possam entender que não tem truque, que o Deus dele é o Deus do impossível. Ele vai mandar fogo, porque Elias conhece o Deus que ele serve. Ele vai mandar fogo, o fogo vai subir, vai consumir o holocausto e vai lamber toda a água ao redor do altar. Elias sabia a quem ele estava servindo. Ele não orava com medo. Será que vai? Será? Senhor, abençoa, né? Cura meu irmãozinho. Ai, será que Deus vai curar? Será que Ele vai curar mesmo? Né? É tão difícil, é tão complicado. Meu irmão, é pedir com fé. Deus já liberou no céu. Peça com fé, crendo, e você receberá. Então Elias, né, ele prepara o altar, coloca a lenha, organiza o sacrifício, ele faz uma vala, ele molha aquilo tudo do jeito mais difícil meu, o pessoal entender. Cara, esse cara é doido. Depois Elias ora e o fogo desce, meu irmão. Mas por que desceu? Porque ele preparou o altar. E às vezes nós oramos e o fogo não desce. Por quê? Às vezes precisamos reparar o altar. Às vezes precisamos colocar a lenha e o sacrifício em ordem. Às vezes precisamos ir mais além, fazer mais do que estamos fazendo, fazer coisas que talvez a pessoa que está do nosso lado não vai nem acreditar. Você não está acreditando, mas eu estou fazendo isso para você ver e conhecer quem é o Deus que eu sirvo. Vamos ser proativos, vamos fazer mais do que a gente está acostumado a fazer. E Elias orou, não falou em mistério. Elias não gritou, não. Elias, ele orou assim, ó. Versículo 37. Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que Tu és Deus, que Tu és Deus. Reis 18, 37. Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que Tu és Deus. O duelo era esse, era para ver quem era Deus ou quem não era, porque o povo de Baal adorava Baal, e muitos judeus estavam também para o lado de Baal, e Elias falou: o que é isso? Você não conhece Jeová? Você não conhece o Senhor? Vocês precisam vir para Deus. Se vocês não querem, então continue com Baal. Mas agora eu vou provar para vocês quem é o Deus de verdade. Eu vou provar para vocês no Carmelo, aqui no Monte Carmelo, quem é o Deus de verdade. Elias, por isso que ele causou todo esse cenário de um duelo, dessa decisão de ver quem é e quem não é. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti.
Quando o povo viu o fogo descer, eles começaram a adorar e a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Resposta de oração. Queridos, e eu falei na manhã da nossa lição, né, por exemplo, Jesus, ele orava ao Pai: Pai, eu sei que tu me ouves, mas é para que este povo veja que tu me enviaste, tipo assim: Pai, estou orando ao Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, e eu sei que o Senhor faz tudo, mas é para que este povo, esse pessoal aqui, ó, esses fariseus, saduceus, esse pessoal que está aqui, esse povo romano estava aqui, creia que tu me enviaste. Então ele dá uma palavra de ordem: Lázaro, vem. Quando este milagre acontece, aqueles que não criam passaram a crer também em Jesus. Em Jesus. Então quase todos os milagres que Jesus fez foi para causar um impacto e mudar a mentalidade dele, de visualização, e entenderem que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, ele que tirava o pecado do mundo. Todo milagre vai causar um impacto, queridos. Também já falei também aqui, né, do pastor Semar, até pregou aqui já, meu amigo de seminário, precisou abrir a barriga dele, ele estava na aeronáutica ainda, e a família dele, né, não gostava muito de crente, beleza. Câncer, não sei se era no estômago, não lembro, teve que abrir daqui a aqui, abriu. Quando abriram, cadê o câncer? E na mesma cirurgia, antes de dar a operação, ele falou: Jesus vai me curar, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. Ninguém acreditava, nem o pessoal da casa dele, nem os médicos, muito menos. Vamos abrir para ver como é que está o estrago. Quando abriram, tudo perfeitamente, perfeito, tudo no seu devido lugar, sarado, restaurado, mas teve que abrir. Por que às vezes Deus faz isso? É para dar testemunho, meus irmãos, é para dar testemunho, é para glorificar o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Toda a família hoje serve ao Senhor, toda a família servem ao Senhor. Saíram de lá e vieram para cá, para a presença de Deus, porque ele falou: o Senhor vai me curar, o Senhor pode me curar, se Ele quiser Ele faz. Eu creio que Ele quer fazer isso na minha vida, vocês vão ver só. É o Deus, queridos, que derramou fogo lá há 2.700 anos atrás, 700 anos de Cristo, né, que esse Elias começa a entrar no cenário, 700 anos mais ou menos antes de Cristo. Mas o mesmo Deus continua até hoje fazendo um milagre na vida das pessoas. Apareceu 2 nódulos no seio da irmã, não tem mais, está curada em nome de Jesus. Pastor, então por que ela foi no médico? Gente, nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele, a gente faz a nossa parte, mas o milagre é Ele que faz na nossa vida. A gente vai para a gente poder testemunhar, para poder dizer: olha, estava aqui, mas olha agora como eu estou. Não está mais. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Oh glória, Ele sofreu o castigo que me traz a paz. Oh glória, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Então Elias orou e o fogo caiu, porque o altar estava reparado. O altar quebrado não vai ter resposta no céu, querido e querida. Não sei como você entrou aqui nessa noite, como está o seu altar. Eu sei que Deus te conhece melhor do que nós. Ele conhece o tempo que você está vivendo, o que você está fazendo. E melhor do que ninguém, você sabe, às vezes, que o que eu estou fazendo longe daqui da igreja, e às vezes não é correto, ninguém está vendo,
mas Deus está vendo, vê tudo, Ele vê tudo. Então, queridos, então para o fogo cair, ok? Eu tenho que estar alinhado com Deus, com a sua palavra, vida de oração, pedindo a Deus, andando sempre em vigilância. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. É ter temor ao Senhor. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, eu sou sábio, eu sei o que eu não posso fazer, eu sei o que eu devo fazer. Até aqui eu posso ir, daqui para cá eu não vou mais, sem autorização do meu Senhor. Então, queridos, qual altar da minha vida está quebrado? Qual altar da sua vida está quebrado? Comunhão com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, sua família, vida financeira. É um altar que às vezes quebra e traz desconforto. Problema de relacionamentos é outro altar que às vezes está quebrado e a gente precisa consertar, a gente precisa reparar para a gente sentir a paz do Senhor no nosso coração. Deus mandou fogo, né? Então Ele consome todo o sacrifício. Então está dizendo, opa, Deus aceitou a minha adoração, a minha entrega. Deus aceitou o meu culto, o meu servir a Ele. Percebam que o fogo consumiu todo o sacrifício. É Deus, meu irmão e minha irmã, aceitando a tua oferta. É Deus aceitando a tua entrega para Ele. Porque altar é lugar de entrega. É lugar de fé. É lugar de morte. Altar é lugar de oração, de intercessão, de clamor. Elias orou. Então, quando o sacrifício foi consumido, Deus estava aceitando a entrega de Elias. Pastor, lambeu até a água. E daí? Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não há. Fogo foi lambendo a água, consumindo a água. Mas tinha que apagar, pastor. No normal, no natural. Estamos falando do mundo espiritual, do Deus que pode todas as coisas, que Ele é soberano. Ele é soberano. Ele faz o que Ele faz e ponto final. Ele é o Deus do impossível. Consome pedras e até o pó. Queimou até o que não tinha que ser queimado. Vai sair tudo, queridos, em nome de Jesus. Todo mal vai ser queimado. Vai vir fogo do céu. E tudo que é ruim vai virar cinzas em nome de Jesus. Vai virar cinzas em nome de Jesus. Porque o fogo de Deus precisa descer na nossa vida. Para que possamos, então, receber de Deus o milagre, a resposta. Porque Deus está recebendo a nossa entrega para Ele. É isso, queridos. Se a gente ficar assim, começar a orar intensamente, né, vai haver um grande quebrantamento. A gente vai ficar mais sensível, mais amável. A gente vai ficar mais doce, mais leve. Quando o nosso coração estiver totalmente contrito e quebrantado diante do Senhor, as pessoas vão se render, como se renderam lá, quando viram o fogo cair, quando viram tudo isso acontecer. Isso trouxe um grande quebrantamento no coração do povo e começaram a clamar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Deus de Elias é o Deus de verdade. Vamos abandonar Baal. Mataram, levaram para os rios os 450 profetas e matou todos à espada. Então, meu irmão e minha irmã, quando o Senhor
Ele entra na nossa vida para resolver, sabe, algum problema. Às vezes o que o homem não consegue resolver, ele vem e resolve para a gente. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele ouve a tua oração. Porque ele vê sinceridade. E Deus se agrada da sinceridade do coração. E é aí que ele responde às nossas orações. É quando nós somos sinceros. Eu estou errado, eu estou andando na contramão do Senhor, eu estou igual o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no altar e um pé no mundo. Não, Deus quer que a gente seja só dele. Ele te ama, ele te comprou, ele te remiu, ele pagou um alto preço por você, então ele não quer dividir você com ninguém. Não foi Elias que mandou fogo, foi Deus respondendo a oração de Elias. A gente, querido, só tem que trazer a lenha. Quem manda o fogo é o Senhor. Se a gente carregar a lenha e o nosso coração estiver leal a Ele, Deus vai derramar o fogo e vai ser uma bênção. Sabe qual é o resultado disso tudo depois? Ele falou: fala para Acabe para se apressar, senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho, e manda ele olhar. E ele olhou uma vez, duas vezes, olhou 7 vezes. Na 7ª, ele olha para o mar e vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, e esse era o sinal que ia chover. O hino do Fernandinho, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover. Esse hino está baseado dentro desse contexto aqui. Hino lindo. Vai chover, meu irmão. Depois de tudo isso, vem o resultado: chuva para o povo. O povo estava 3 anos e meio sem chuva, sem água, querido, ninguém sobrevive. Até o gado estava quase morrendo. A água que eles tinham nos seus reservatórios estavam quase toda acabando. Mas, né, o resultado foi isso. Depois do show, depois do fogo, vem chuva, tem água, aleluia, para a gente poder fazer tudo que a gente precisa com a água. Cozinhar, tomar banho, eita glória, beber, meu Deus. Meus irmãos, Deus, ele tem muito mais para nós, sabe? Tem muitas pessoas que querem chuva, mas não querem passar pelo Carmelo, ou seja, não querem entregar o melhor para o Senhor, não querem ser sinceros diante de Deus, querem ficar como aquele povo. E Deus nos reuniu nessa noite aqui no Monte Carmelo, e ele pergunta para mim, e ele pergunta para você: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Vocês querem servir a Deus? Vai ser bênção para a vida de vocês. E seus filhos, vocês vão ver os filhos dos seus filhos. Seus filhos serão abençoados. Tudo que você botar a mão, o Senhor vai abençoar. Ou você quer viver na desobediência? O teu filho vai virar escravo dos outros. O teu boi vão tomar. O teu campo, o inimigo vai chegar e vai levar tudo. É uma decisão que nós devemos fazer, e justamente o Senhor nos reuniu aqui nesse Carmelo para poder mandar fogo, porque depois do fogo tem a bonança, vai vir a chuva de Deus, chuva de bênção, chuva de milagre, chuva de prosperidade, chuva de um novo começo, chuva de Deus escrevendo uma nova história. Mas pastor, estou isso, não tem problema, porque o teu Deus, ele te ama tanto, que ele te trouxe aqui no Monte Carmelo para liberar essa palavra para o teu coração. Até quando você vai ficar assim, cocheando entre 2 caminhos? Ou a Deus, ou a Baal. Se é Deus, amém. Se é Baal, segue. Eu acho que escolher Deus é melhor do que escolher Baal, com certeza. Então, queridos, né, para quem está assim indeciso,
Eu acho que se eu fosse você, eu decidia hoje mesmo, né? O lado que eu devo ficar. E para quem tem altar quebrado, ok? A gente precisa voltar para a palavra, para a santidade, para a adoração. A gente precisa consertar o nosso altar. Por isso Deus nos reuniu nessa noite aqui no Monte Carmelo. Carmelo é monte de decisão, queridos. É da gente não ficar com dúvida, é da gente sair convicto de que Deus é Deus e que não há outro Deus fora dele. E Ele que tem o potencial, o poder de me abençoar, é o Senhor. Então, eu preciso, se meu altar está quebrado, eu preciso voltar para uma vida de santidade, adoração. Amém? Então, se você precisa de fogo, meu irmão, comece a clamar a Deus como Elias clamou. Vai colocando tua vida em ordem, tua casa em ordem, vai reparando o altar, coloca a lenha em ordem, o sacrifício, e depois bota água. Tem problema, Deus vai descer com fogo e vai consumir a sua entrega, vai receber a sua oração, e Ele vai trazer a resposta dele que você está precisando tanto, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Israel, Senhor. Responde, Pai, hoje o teu filho, responde a tua filha, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tira toda indecisão do coração. Cria, Senhor, uma convicção em Ti. Em nome de Jesus, nós Te louvamos por esse precioso tempo. Senhor, vai consumindo tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada. Consuma, Senhor, a inverdade. Consuma o desânimo. Consuma, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, Deus, e acenda no meu coração, no coração deste homem, desta mulher, um fogo, Senhor. Acende o fogo no nosso meio, Pai. Acenda o fogo no nosso coração, Senhor. Derrama fogo do céu, Senhor, e aviva-nos, ó Deus, com a Tua presença poderosa, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Meus irmãos, que Deus possa ter falado com você, que o Espírito Santo possa ter falado com a igreja dele nessa noite. O mesmo Deus que usou a Elias é o mesmo Deus que está no nosso meio, passeando na igreja essa noite. Amém? É o mesmo Deus que usou a Elias para falar acerca de uma decisão. E falar, hoje é noite de você decidir a quem você quer servir. Se ao Senhor, ou se você vai continuar com o teu altar quebrado. Mais uma vez, nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, se houver algum altar precisando de reparo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Ó Deus, nas nossas limitações, nós somos pequenos, falhos, mas nós queremos, Deus, apresentar ao Senhor uma oração, com o nosso coração contrito e quebrantado. Queremos, Senhor, ser leal ao Senhor, porque não tem como, Deus, se esconder de Ti. Se subo ao mais alto, lá o Senhor está. Se desço às profundezas do abismo, lá o Senhor será a minha luz, Deus. Senhor, então, mexa onde precisa ser mexido. Remova o que precisa ser removido e traga o fogo do Senhor para o nosso coração, Pai, que é o Teu altar. Abençoe este homem, esta mulher. Nós oramos, Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo possa estar falando a cada coração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Agora vamos lá? Bem forte para Ele, o Deus do fogo, o Deus da chuva, o Deus da bênção, o Deus da vitória, o Deus da cura, do milagre, o Senhor da lealdade, da santidade. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Glória a Deus. Eu sinceramente não sei, mas quando Deus reúne o seu povo com uma palavra dessa, meu irmão, eu quero orar, quero convidar o pastor aqui, cadê o pastor? Aqui, o Pedro, pastor Pedro, pastor Enzo, vem cá comigo, por favor, eu quero orar por vocês todos. Altar preparados para você que quer tomar uma decisão hoje, sair daqui hoje, convicto de que Deus é o Deus da tua vida, que Ele é o teu Salvador, que Ele morreu na cruz por você. Se você quer se reconciliar com o Senhor, ou deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador, até vocês que estão na rede aí nos seguindo aqui, nós queremos também agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa. Esse Deus que está aqui, Ele está perto de você. Está bem no meio da sua casa aí, e Ele quer mandar fogo na tua família. O fogo para restaurar o altar. O fogo para consumir esse altar. O fogo para queimar esse sacrifício seu. Ele também quer que você tome uma decisão hoje na sua casa, com a sua família, ou se você estiver só. Se você estiver talvez dirigindo ou trabalhando, está assistindo essa mensagem, Deus está falando contigo nessa noite. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de decisão para a sua vida. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Amém? Há alguém no nosso meio que deseja receber ou reatar aliança com Deus? Eu quero orar por você. Se tiver, pastor, eu não quero sair do meu lugar, levante uma de suas mãos, o pastor Enzo e o pastor Pedro vai estar orando por você. Há alguém no nosso meio que deseja reatar a aliança, voltar para a igreja ou se converter, né, a Cristo? Há alguém no nosso meio? É um tempo precioso. A igreja tem que orar, né? O Senhor vai quebrando as barreiras, vai tirando todo o impedimento, vai dando sabedoria para a decisão que eles devem tomar. Amém? Tem alguém no nosso meio que deseja? Vai pensando aí. Daqui a pouco termina. Deus, Ele quer te honrar. Deus, Ele quer te honrar, quer te presentear com coisas boas. Deus não quer dar bagulho para você, não. Deus, Ele quer te dar um presente precioso. Em nome de Jesus. Agora, os irmãos da casa, que talvez está vivendo um momento, talvez seu Carmelo, né, a sua vida de oração está meia chumbregada, apagada, ou quase apagando. Eu preciso voltar, pastor, a ter uma vida intensa de coração. Eu preciso olhar para Daniel e falar, eu quero ser igual Daniel. Orava 3 dias, 3 vezes ao dia. Orava 3 vezes ao dia. Poxa, eu quero ser Paulo, estou passando por uma adversidade, por um problema muito grande, pastor. Mas eu quero ser grato a Deus por esse momento. Eu sei que Deus vai me dar alguma coisa boa, bacana. Antes do milagre, precisa vir a adoração. Amém? Se você... Fique de pé, vamos ficar de pé, todo mundo ficar de pé, que aí eu não vou constranger ninguém a vir aqui na frente, porque Deus conhece você melhor do que nós. Vocês estão com o microfone já? Pastor, então vamos fazer aqui uma oração por eles aqui. Por nós, ora pelos pastores, tá? Ora por nós e ora pelo povo de Deus também, em nome de Jesus. Nós precisamos dos corações
Então você estenda as suas mãos para cá, vou orar nas suas bocas mesmo, para que vier no teu coração de Deus. Em relação às nossas vidas, você vai conversar com Deus. Depois nós vamos levantar um clamor em direção à igreja. Amém? Vamos lá? Quando eu falar 3, vocês começam. 1, 2, 3. Isso só Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nosso coração é Deus. Meu Deus, aleluia, Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Meu Deus! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Meu Deus!
mas hoje, meu Pai, eu te peço, entrega o fogo que quebranta, o fogo que liberta, o fogo que transforma, o fogo que aviva. Lá mais. Meu Deus. Esse espírito que acha que tem 20 anos, 30 anos de igreja, está uma vontade, Pai. Tem que dança, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter o avivamento. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Deus! Em nome de Jesus, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu é Deus em Israel, que tu é Deus aqui da igreja do Batista Monte Carmelo, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos agora ao nosso lar seguro, aqueça o nosso coração com o teu fogo, imprime essa palavra em nosso coração, guarda os nossos pés de tropeçar, Pai, firma os nossos passos em tua presença, Senhor. Ministra a sabedoria do Senhor para nós, em nome de Jesus, Senhor. Nos dê uma boa noite, nós te adoramos, te amamos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Já foi feito todos os anúncios, ok? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós que aguardamos a Cristo hoje, sempre. Todos digam amém. Olhe para o teu irmão e diga: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer
o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus. Glória a Deus.